Olá, amigo telespectador. Não sei se já tive a ocasião de lhe dizer, mas volta e meia volta, isto com muita assiduidade, a ritmo mesmo, eu diria, diário, eu recebo de facto umas dezenas por semana de mensagens através de mails ou através do Facebook, colocando muitas questões, procurando esclarecer dúvidas, procurando até alguns inclusive desabafar e por aí fora. Eu estou com este tipo de conversa porque às vezes essas dúvidas penso que podem ser importantes, uma vez que refletem não só o sentir, não só, digamos, a dificuldade, não só a dúvida e a angústia de quem escreve, mas também esses mails, essas dúvidas, essas questões que vão chegando aqui, podem também, através da resposta, servir para esclarecer essas mesmas dúvidas em outros espíritos, em outras cabeças, em outras pessoas que, mesmo sem colocar essa dúvida, reconhecemos todos que de facto essas dúvidas são mais ou menos universais e dizem mais ou menos respeito a toda a gente. Eu estou com este tipo de conversa, sabe, porque eu acabei de receber, foi precisamente no dia 7 de maio de 2012, um mail, e já agora eu estou aqui a olhar para o computador, um mail que foi recebido por mim às 18 horas, ou que foi enviado às 18 horas e 13 minutos, dá-me a impressão, pela maneira como a pessoa escreve, que se calhar que é brasileira, mas isso tanto se passa no Brasil como em Portugal, como em qualquer parte do mundo, acho eu, e portanto penso que pode ser importante eu partilhar consigo esse mesmo mail, essa mesma mensagem, para saber no fundo qual é a questão fundamental que se coloca aqui. E então, nesse mail, que como já disse foi recebido no dia 7 de maio, dizia assim: boa tarde, padre, meu nome é Laura. Bem, posso mesmo dizer que é mesmo esse o nome, ela diz aqui o apelido, mas eu não vou dizer o apelido, só digo o nome. Meu nome é Laura, e por isso é que eu estou a dizer que, ao falar em meu nome, é uma maneira de falar muito típica do brasileiro e, portanto, penso que será mesmo uma brasileira. E então dizia eu: boa tarde, padre, meu nome é Laura e gostaria de ter a sua ajuda. Quando fazemos alguma promessa a Deus e não conseguimos cumpri-la, somos castigados? Eu estava desesperada, achando que poderia estar doente, e por isso prometi a Deus que não pecaria mais contra a castidade. Porém, não estou conseguindo mais aguentar o desejo com o meu namorado. Teria como eu modificar essa promessa? Seria possível? Desde já agradeço, abraços, diz aqui a nossa amiga Laura, que penso, e se não for também não interessa, que será do Brasil. Ora bem, eu não queria sinceramente que este tete-a-tete se transformasse de facto assim num consultório, e muito menos num consultório sentimental, que não é o caso. De qualquer das formas, eu penso que, como lhe disse há pouco, que este mail pode suscitar uma reflexão cuidada não só para a Laura, mas também para todos nós. Até porque neste pequenino mail, é pequeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, na prática estão aqui algumas coisas que eu penso que podem ser importantes para que nós reflitamos sobre elas. A primeira, peço desculpa, boa tarde, meu nome é Laura, gostaria de ter a sua ajuda. Quando fazemos uma promessa a Deus e não conseguimos cumpri-la, somos castigados? Eu começo logo por aqui. Começo logo por esta pergunta. Minha querida Laura, será que o Deus que tem na sua cabeça é um Deus que castiga? Será que Deus é alguém como nós, que quando nos fazem as coisas bem feitas a gente é simpático, e quando nos fazem as coisas mal feitas nós somos antipáticos? Será que Deus é assim? É que, acredite, se Ele é assim, não é Deus, não é nada. Porque o Deus que eu acredito, o verdadeiro Deus, é aquele que ama independentemente da pessoa fazer ou não fazer a
da sua vontade. O nosso Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão amigo, é um Deus tão bom, que independentemente daquilo que somos ou daquilo que fazemos, Ele continua a gostar de nós. Obviamente que Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. Ele detesta tudo aquilo que destrói o homem, mas ama o homem, ama a mulher, ama o ser humano. E é nessa perspectiva que logo essa questão que aqui coloca, se não cumprir a promessa, se Deus nos castiga, obviamente que Deus não castiga, porque Deus é amor. Deus é amor. E portanto, começamos logo por ter isto muito bem presente, até porque todo o resto acaba por estar um bocadinho subalternizado a esta mesma questão. Deus é amor, Deus não castiga, Deus ama-me, ama cada um de nós. Primeiro ponto. Depois há aqui uma outra coisa que eu penso que é importante, e quando diz assim, eu estava desesperada. Ora, isto penso que é muito importante sublinhar, porque quando nós estamos desesperados, não somos nós próprios. Quando nós estamos desesperados, não estamos com a cabeça fria, não sabemos minimamente, com todo o rigor, o que é que estamos a fazer e o que é que estamos a prometer. E portanto, se eu não sei o que é que estou a prometer, ou se aquilo que eu estou a prometer não estou numa situação que me capacite de que aquilo que eu estou a prometer é o melhor e de que sou capaz de cumprir aquilo que prometo, portanto, se estamos desesperados ao fazer essa ou qualquer outro tipo de promessa, isto significa que a promessa que fez, logo à partida é inválida, logo à partida é nula, o que significa que escusa de se preocupar porque a promessa que fez, porque estava desesperada e porque não estava bem consciente daquilo que estava a pedir e daquilo que estava a comprometer-se, portanto, é nula. No entanto, o facto de ser nula e o facto de estar desesperada e o facto de ter prometido fazer coisas que agora dá-se conta que não é capaz de pôr em prática, isto não significa que uma pessoa agora, pronto, como Pilatos, que uma pessoa lava as mãos, está tudo resolvido, foi uma promessa nula e portanto Deus é amor e portanto não vale a pena fazer mais nada porque Deus perdoa tudo e mais alguma coisa. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Deus é amor, ponto final. Que Ele ama qualquer pessoa, independentemente daquilo que ela faça ou daquilo que ela promete, acho que estamos todos de acordo. Que nós, ao fazer as promessas, quando estamos desesperados, não estamos muito bem conscientes daquilo que estamos a pedir e a prometer e, consequentemente, depois teremos dificuldade em cumprir, acho que também estamos, de facto, todos aqui, a este nível, todos a concordarem. Mas isto não significa que nós não tenhamos ou nós não façamos um esforço por tentar coadunar, por tentar adaptar aquilo que fazemos e por tentar, no fundo, perceber o que é esta coisa da promessa. É que promessa, minha querida e meu caro telespectador, a promessa não é só fazer aquilo que às vezes a gente vê ou a gente ouve que outros fazem, que é do jeito, eu penso que preciso disto, e então, tu cá, tu lá, vamos entrar numa promessa tipo negócio. Ó Deus, eu preciso disto, tu dás-me isto que eu preciso, porque se tu me deres aquilo que eu acho que eu preciso, depois eu faço-te aquilo que te prometi. Isto é negócio. Isso é negócio. E esta relação em que nós temos com Deus, toma lá, dá cá, é uma relação que se baseia em tudo, menos na confiança, menos na amizade, menos no amor de Deus. É uma promessa que se baseia no calculismo, que se baseia em negociatas, toma lá, dá cá. E quem me garante a mim que pedi a Deus aquilo que acho que é para mim o mais preciso? Quem me garante que aquilo que eu penso que é melhor para mim, que é mesmo melhor? E quem me garante que aquilo que eu pedi a Deus é mesmo aquilo que eu necessito? Será que a promessa é pedir a Deus para me dar aquilo que eu preciso?
Ou não será antes o contrário? Ou seja, pedir a Deus que me ajude a perceber aquilo que Ele quer de mim. É que isto muda logo toda a figura. Isto muda logo toda a promessa. Isto muda logo toda a nossa relação que nós temos com Deus. Porque se Deus é um Deus amigo, é um Deus amor, Ele vai dar-me o melhor. Isto já está garantido. E portanto eu até escuso de lhe pedir que me dê aquilo que é melhor, porque Ele vai dar-me o melhor. Mesmo que às vezes eu penso que é uma coisa e se calhar é outra. E portanto é melhor deixar isso com Ele, que está bem entregue. E portanto a promessa, a verdadeira promessa, mais do que pedir a Deus para me dar aquilo que eu preciso, será antes pedir-lhe que me dê a mim a sabedoria de perceber aquilo que Ele quer que eu faça. Aquilo que Ele quer que eu ponha em prática. Portanto, mais do que dizer, ó Deus dá-me isto, ó Deus dá-me aquilo, como se nós fôssemos deuses e que nós é que soubéssemos aquilo que é melhor para nós e aquilo que é pior, mais do que pedir a Deus para me dar aquilo que eu penso que é melhor, é pedir-lhe a Ele que me dê o discernimento de perceber qual é a sua vontade. E já agora, que me dê também depois a coragem de a pôr em prática, em ordem a fazer aquilo que é mesmo da sua vontade. Agora, é evidente que, apesar de tudo isto que eu lhe estou a dizer, há aqui uma coisa que eu penso que é importante, que tem aqui assim uma coisa. Eu estava desesperado, achando que poderia estar doente, e por isso prometi a Deus que não pecaria mais contra a castidade. Cá está estas promessas que uma pessoa, quando não está bem consciente daquilo que está a fazer, promete mundos e fundos e depois dá conta que ultrapassa as nossas capacidades. Não estou conseguindo mais aguentar o meu desejo com o meu namorado. Isso é outra história. E resta saber também se de facto se essa relação é uma relação de facto com o namorado ou se é apenas uma relação hedonista sem mais. Mas eu nem sequer iria comentar essa situação. Iria sim, digamos, terminar com uma pergunta que me faz, que é precisamente esta: teria como eu modificar essa promessa? Minha querida, no seu caso, como eu digo, a sua promessa é nula, porque ao fim e ao cabo, ao fazê-la, não estava bem consciente daquilo que estava a prometer. Mas mesmo que estivesse consciente, e mesmo que esta promessa não fosse nula, como há muitas vezes também situações em que as pessoas, no auge da sua aflição, prometem coisas, mundos e fundos, e depois acabam por dar conta que é impossível cumpri-la. Então e agora? Pronto, eu prometi, eu agora não sou capaz, eu não me atrevo, portanto agora vou esquecer e vamos partir para outra. Não é assim. É por isso que a Igreja aconselha a que todos aqueles que fazem promessas e que depois, por motivos vários, ou porque não foram bem feitas, ou porque não foram feitas de acordo com as nossas capacidades, ou porque a pessoa, de facto, ao fazê-la, não estava bem consciente de toda a dimensão da promessa, ou porque, quando a fez, estava capacitada para a cumprir, mas depois com o tempo foi decorrendo e acabou por dar conta que aquilo que antes podia agora já não pode. Quantas vezes acontecem situações, nomeadamente aqui em Portugal, quando se promete ir a Fátima a pé, por exemplo, e entretanto vai-se deixando de passar o tempo, e entretanto passa um mês, um ano, 2, 10, 20, 30, 40 e 50, e a pessoa que antes podia, agora muitas vezes acaba por não poder depois. Como é que se faz? E é aí, nessa altura, que a Igreja, e a Igreja representada pelo sacerdote, tem o poder de mudar, de transferir, de encontrar uma tarefa semelhante ou equivalente, no sentido de tranquilizar também a pessoa e no sentido de fazer com que ela faça aquilo que acha que deve fazer. Eu prometi ir a Fátima a pé, isto é só um exemplo, eu devido à saúde ou à falta dela não sou capaz, pronto, em vez de ir a Fátima a pé, vai se calhar de autocarro, mas em contrapartida, enquanto que a promessa anterior, que era ir Fátima a pé e ir embora, com esta se calhar vai de autocarro e em vez de rezar um rosário, reza lá 3 ou 4, ou está lá o dia inteiro, ou coisa assim do jeito. O que importa é procurarmos encontrar, não para que Deus não nos castigue, porque Deus não nos castiga, mas para que nos possamos reequilibrar, devemos encontrar, como digo, esta forma
amiga, esta forma tu cá, tu lá com o nosso Deus, que é um Deus de amor, e devemos falar com Ele para nos ajudar de facto a perceber aquilo que Ele quer. No fundo, olhe, Laura, eu penso que terei respondido à sua questão e penso também que terei respondido às questões de muitas Lauras e de muitos Júlios e de muitos Antónios e de muitas Marias e de muitas Teresas e de muitas Cristinas e de sei lá o quanto, porque no fundo essa questão que coloca é uma questão que não me diz respeito só a si, mas que diz respeito a todos nós. Mas não esqueçam, disto tudo que me disse, há uma coisa que eu quero sublinhar, há uma coisa que eu quero deixar muito bem claro. O nosso Deus não é um Deus castigador. O nosso Deus não é um Deus vingativo. O nosso Deus não é um Deus que gosta de quem gosta dele, nem é um Deus que não gosta de quem não gosta dele. O nosso Deus é um Deus de amor que gosta de toda a gente, sem exceção. Pense nisto. Já agora, e por que não, até um dia destes.